Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para discutir o seguinte: o Brasil vai ser um país evangélico em breve? Não tão cedo, segundo a pesquisa do IBGE, segundo o censo divulgado agora essa semana. A previsão que a gente tinha era que em 2032, ou seja, daqui a apenas 7 anos, o Brasil se tornaria um país evangélico, ou seja, de maioria evangélica. Hoje o Brasil é um país de maioria católica. Mas pelas novas previsões isso não vai ser tão cedo. Vai ser apenas em 2049, daqui a 24 anos. Agora, por que o censo atrasou? O censo é feito a cada 10 anos. O primeiro censo é em 1940, o IBGE é criado por Vargas em 1936, se não me engano. Eu trabalhei no IBGE, tá, gente? Então eu sei algumas coisas de IBGE, assim, eu entendo um pouco mais, porque eu trabalhei 2 anos lá. Foi feito em 1940, 1950, 60, a cada 10 anos, né? E o censo nunca atrasou. Atrasou só o 90, que foi feito em 91, um atraso pequeno. Com o Bolsonaro, o censo praticamente não foi feito. Teve a pandemia em 2020, que era o ano em que deveria ter sido coletado, né, os dados do censo, depois tem a análise. Só que o Bolsonaro cortou drasticamente os dados, os recursos para o IBGE, tanto que a então presidente do IBGE na época pediu demissão. Por isso, pela primeira vez na história, o IBGE tem um atraso de 5 anos na divulgação dos dados. Normalmente você demora em 1 ano, às vezes 2, com algum problema para poder divulgar os dados todos. O censo era para ter sido feito em 2020, no máximo 22 está divulgando todos os dados. Isso não ocorreu pela primeira vez na história. A gente tem um atraso gigantesco, o IBGE está numa crise, inclusive não recuperada pelo governo Lula, que não fez os concursos que deveria fazer, não recuperou os quadros, enfim, está bastante atrasado a divulgação dos dados. E agora veio os dados do censo sobre religiões. E o Brasil não vai ser tão cedo um país evangélico. O ritmo de crescimento dos evangélicos diminuiu pela primeira vez na história. Houve um crescimento dos evangélicos, grande ainda, inclusive. Houve uma redução dos católicos, como já era esperado também. Mas o Brasil continua sendo um país de maioria católica, inclusive grande maioria católica. A gente tem 2 vezes mais católicos do que tem de evangélicos no Brasil ainda, mais de 2 vezes católicos, mas você tem uma redução dos católicos e um crescimento dos evangélicos. Vamos aos dados. Vamos lá. Católicos, censo de 2010 eram 65% da população e agora são 56 ponto alguma coisa por cento da população, uma queda de 8,4%. Os evangélicos eram em 2010 21,6% e agora são 26,9%, um crescimento de 5,3 pontos percentuais. Os sem religião também cresceram, partiram de 7,9% em 2010 para 9,3% agora em 2022. Um crescimento, portanto, de 1,4%. Né? Houve uma queda dos espíritas kardecistas e houve um crescimento significativo de Umbanda e Candomblé, que chegaram agora a 1%, que se deve muito mais à autodeclaração, né, e valorização da cultura negra. Muita gente que tinha constrangimento em dizer que é, e as pessoas não têm orgulho de dizer que é. Então, o principal motivo que expliquei o crescimento de Umbanda e Candomblé, que mais que triplicou, crescimento bastante significativo aí. Vamos lá. Primeiro, entre os católicos, o que aconteceu? Os católicos são um grupo religioso bem mais velho. Afinal de contas, a religião que predomina muito tempo no Brasil. Né? Então você tem, entre os mais velhos, uma esmagadora maioria de católicos, né? A população acima de 80 anos, esmagadoramente católica. E uma questão interessante de se analisar aí. Houve uma redução à questão demográfica. O que é demográfica? Né? É demografia. É estudo das populações, das dinâmicas populacionais. Você tem uma redução de filhos por mulher desde que se faz o censo no Brasil, né? 1940, 50, 60, há uma redução de filhos por mulher. A quantidade de filhos por mulher hoje no Brasil é de 1,7, abaixo, portanto, da reprodução populacional, que é 2,1 filhos. Então a gente teve uma redução significativa da quantidade de filhos. Então os católicos, geralmente, isso é algo fundamental, né? A religião dos pais passa para os filhos. É o que acontece geralmente, né? Então, como as pessoas estão tendo menos filhos, os católicos acabam tendo um grupo que reduziu bastante a quantidade de filhos, acaba passando menos para as gerações seguintes, isso também. E outro fator também, uma lentidão do mundo católico em se adaptar ao mundo moderno, ao passo que as igrejas evangélicas, por serem descentralizadas, você não tem uma igreja evangélica, você tem centenas de tipos de igrejas evangélicas diferentes, que podem se adaptar conforme os contextos ali locais, coisa que não ocorre na igreja católica, onde a coisa é bem mais centralizada. Os evangélicos crescem, foram o grupo religioso que mais cresceu quantitativamente, né? Não proporcionalmente, que foram os umbandistas e candomblecistas, mas quantitativamente, em número, né? Foi o que mais cresceram. Só que pela primeira vez na história, em um ritmo menor do que teve nas décadas anteriores.
Aí a gente se pergunta, tá chegando ao teto? Tá chegando ao ponto limite onde os evangélicos não conseguirão crescer mais e, portanto, não viraremos um país evangélico? Quando a gente fala em projeções, a gente está falando de projeções baseadas nos dados que a gente tem até o momento. Isso pode mudar no censo de 2030, que teoricamente já daqui a 5 anos a gente teria que fazer outro censo. Vamos lá, tem alguns fatores que é importante entender sobre os evangélicos aí. Primeiro, eles são concentrados entre os grupos mais pobres, entre os grupos mais vulneráveis. Se você observa, por exemplo, os novos locais, a migração populacional, ir para o Centro-Oeste para trabalhar com agronegócio, ir para o setor de mineração no Pará para trabalhar com mineração, eu falei, ou vir para uma favela do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas para tentar a vida. O que tem em comum entre essas pessoas? São migrantes, são as pessoas que estão chegando em locais onde geralmente não tem infraestrutura, no caso a favela aqui do Rio de Janeiro, ou uma cidade pobre do Mato Grosso, e essas pessoas não têm proteção social, elas não têm laços. E a igreja evangélica oferece isso. Ela tem rapidez, mobilidade em chegar ao local e já oferecer um pertencimento social a essas populações. Outro fator extremamente importante é que os evangélicos têm uma grande propaganda, o grupo religioso com certeza que mais faz propaganda, que busca atrair novos fiéis na televisão, nas redes sociais, nas ruas, através de música, através de vários meios que eles têm de difundir, de atrair novos fiéis. Eles têm uma situação muito forte nesse sentido, né, o que está relacionado a esse crescimento deles, além de, obviamente, outros fatores como oferecer um pertencimento social, que eu acho que é uma questão para um vídeo específico para isso, que é um assunto mais longo. Pelos dados demográficos que a gente tem, ou seja, da estrutura populacional, ainda tem muito espaço para os evangélicos crescerem. Pelo fato também do seguinte, os evangélicos são jovens. Quando esse grupo religioso é jovem, há uma tendência de continuar. Então os católicos são mais velhos, esses mais velhos vão morrendo. Então a tendência, até por isso, é de diminuir os católicos e aumentar os evangélicos. Outro fator. Os evangélicos são o grupo religioso mais pobre. Os pobres têm mais filhos do que a classe média e os ricos. Quem tem mais filhos tende a fazer aumentar, os seus filhos naturalmente tendem a seguir a sua religião e, portanto, aumentar a quantidade de evangélicos. Então, os evangélicos têm um grande potencial de crescimento por esses fatores demográficos aí. Porém, entra a questão que é o tópico central do vídeo de hoje. Por que cresceu menos do que esperava? Vários fatores podem ser apontados para isso. Tem um monte de gente analisando nesse momento aqui. Eu vou aqui trazer minha análise. A superexposição, a supermistura dos evangélicos com a política. E quando eu falo os evangélicos aqui, também não estou dizendo todos, porque tem um monte de variação dentro dos grupos evangélicos. Alguns que não se metem na política, outros que se metem escancaradamente na política, como Igreja Universal, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a do Malafaia, nosso querido companheiro Malafaia, então, que tem uma ligação íntima com a política. Isso gerou um desgaste de setores do protestantismo que sentem a igreja misturada com política, misturada com corrupção, se sentem usados politicamente por esses grupos. Sentem que, e pessoas evangélicos de esquerda, que tem vários, ao chegar numa igreja e ver o pastor fazendo propaganda de política bolsonarista ou de política de direita, ou fazendo discriminação com um cristão que não siga a orientação política da igreja, coisa que ocorre, sim, bastante. Tem reportagem da BBC, inclusive, falando que, sim, os cristãos estão sendo perseguidos no Brasil, mas pelos evangélicos. Isso existe, isso é fato. Um outro fator é uma descrença, uma decepção, melhor dizendo, com os milagres, com a promessa de prosperidade, com a promessa de enriquecimento, com a promessa de cura, com a promessa de milagre. Isso não vem, muitas vezes, né? E aqui eu estou fazendo uma análise, tentando fazer o mais fria possível, né? E esses milagres não vindo, essa decepção vindo, associado a escândalos de corrupção que a gente escuta falar nas igrejas, a escândalos de pastores envolvidos em abuso sexual, em vídeos vazados, toda hora a gente vê isso nas grandes mídias também, tem levado a uma decepção de uma parte do mundo evangélico que se afasta, são chamados desigrejados. Ele não necessariamente deixa de acreditar naquela cosmovisão, naquela visão de mundo, mas ele se afasta do dia a dia ali, daquela igreja. Agora, por que eu, para concluir, vi como positivo esse crescimento melhor dos evangélicos? Eu sou um cientista social, tenho mestrado em política, sou um comentarista político, então a minha preocupação é a política. A gente sabe que os evangélicos são intimamente ligados ao crescimento da extrema-direita.
Entre os evangélicos, 65%, se não me engano, na última eleição, foram eleitores de Bolsonaro. Quando você tem um crescimento menor desse grupo, foi um crescimento bem grande, mas menor do que era esperado, a gente supõe que perde força esse movimento e que pode indicar que no futuro essa extrema-direita pode vir a perder força. Significa que o crescimento do evangélico é necessariamente crescimento da extrema-direita? Não necessariamente, mas há correlação. Há correlação. Evangélicos, em sua maioria, são ligados politicamente à direita e à extrema-direita, ao discurso da prosperidade, a um discurso homofóbico, a um discurso em defesa da família, que é basicamente homofobia e machismo. Basicamente é isso. Tanto que o discurso de defesa da família não está associado a criar uma política para as mulheres, para proteger as mulheres que ganham menos, ou a mãe solteira, com que o pai não cuida do filho. Não tem relacionado a isso. É basicamente impedir a legalização do aborto, que os gays se casem e tenham qualquer direito, etc. e tal. Então, eu vejo com bons olhos esse fator. O fator de que você pode indicar para o futuro um freio do crescimento da extrema-direita. Agora, é muito complicado, é um assunto longo, vai ter um monte de análise ainda. Eu vou voltar aqui em outro momento para fazer vídeo, vou falar aqui, vou falar em outros vídeos aqui, mas espero que vocês tenham gostado. Diz aqui o que você achou, se gostou, curte aqui o vídeo, comenta dizendo o que você achou. Você, o que era 10 anos atrás? O que é hoje? Eu, por exemplo, era espírita kardecista, virei um agnóstico. Eu faço parte desse censo aqui. Caiu o espiritismo kardecista e aumentou ateus sem religião, o que inclui, né, ateus agnósticos. O que você era 10 anos atrás? O que você é agora? Comenta aqui pra gente, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar da análise, se inscreve no canal se não for inscrito e quem quiser e puder se tornar membro do canal para poder ajudar meu trabalho aqui também, eu agradeço. A gente está precisando de membros no canal, é o botão Seja Membro que fica aqui embaixo. Então ok, pessoal, um abraço, até a próxima.